Bom dia, irmãos. Aqui é Ronaldo Costa. Tem um desafio para você nos próximos 3 vídeos, irmãos. Mas a gente falou nos 2 últimos, esses 2 vídeos que está aqui escrito, que a obra de Cristo, ele veio salvar um povo. O corpo de Cristo tem muitos membros. Cada um que é salvo se torna membro desse corpo místico de Cristo. A salvação é experimentada pessoalmente, mas ela alcança muitos. A experiência que a gente teve do encontro de Jesus, ela veio ao nosso coração, mas ela não alcança somente o nosso coração, alcança corações dos irmãos. E nos próximos 3 vídeos, a começar por hoje, nós vamos falar sobre o individualismo e a vivência comunitária. Você vai perceber hoje como esse individualismo pode e interfere na vida comunitária, como pessoas são afastadas pelo individualismo, como as pessoas afastam os outros por isso. Também vamos falar sobre o viver uns aos outros. A gente vai fazer esse vídeo, em 2 vídeos curtos. Por quê? Porque Paulo fala: encorajai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Como é que cada um desses verbos, acompanhados sobre esse uns aos outros, deve interferir na nossa vida em comunidade? Por isso, vai ser tão importante esse vídeo. Esse vídeo é de uma riqueza enorme. Por fim, nós vamos falar sobre koinonia, a comunhão pelo sacramento da Eucaristia. Eu aceito na minha vida Jesus Cristo, então eu também tenho que entender que Ele me salva para viver em comunidade. Que esses vídeos possam enriquecer e colocar o seu coração nesse ritmo de estar junto com os irmãos, de estar com eles clamando o Espírito Santo, para que juntos, como povo de Deus, aguardemos a volta de Jesus. Grande abraço, irmão. Então, irmãos, esse individualismo que começou lá no Iluminismo e que hoje é muito forte, muito predominante, nunca o individualismo foi tão predominante quanto agora. Gordon Fee, ele fala assim, o indivíduo é fator decisivo de todas as coisas. Submeter os direitos individuais ao bem comum tornou-se agora a nova heresia a ser rejeitada a qualquer custo. Na prova disso que a gente vai percebendo, são um número de divórcios crescentes. Então, quando você submete o seu individualismo, a sua pessoa ao bem comum, isso é tão desconfortante para as pessoas que vivem hoje. Quando você tem que abrir mão daquilo que você quer num primeiro momento, para que a coisa ande em comum acordo. As pessoas não fazem isso. Então a gente vai percebendo assim que hoje, quando esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falei que pena que essa pessoa, um terceiro, se separou. Eu fico pensando nos filhos. E quando os casais se separam, esse primeiro pensamento dos filhos, eles não ficam assim, dando ênfase nisso. Primeiro é sempre aquela questão, mas eu não quero mais, para mim não dá, para mim não é sempre eu, para mim, é isso que está pesando muito, esse individualismo, E é interessante a gente parar para pensar nisso. Olha só o que Papa Francisco vem dizer sobre o individualismo. No individualismo prevalece a ideia de um sujeito que se constrói segundo os seus próprios desejos e interesses, assumidos com caráter absoluto. Olha aí. Então nós vamos percebendo que desde criança, aquela criança foi sempre feito o que ela quer, sempre feito o que ela deseja. Queria que o brinquedo, pais às vezes deviam fazer conta para comprar aquele brinquedo. Queria fazer tal coisa, tem que fazer o que essa criança quer. Se não fizer, não dá. Eu tenho ouvido isso em muitos casais que vêm conversar comigo. Essa criança é difícil, se nós não fizer, briga, dá birra. E as crianças que nós vamos ver dentro do shopping, que faz tudo aquela birra para poder fazer a sua vontade, e os pais não conseguem dizer não. E esse sujeito que hoje é criança e vai se construindo assim, como é que vai ser lá na frente, Papa Francisco até reforça, gente, ele diz assim: as tensões induzidas pela essa cultura individualista geram na família dinâmicas de intolerância e agressividade. Quais são as famílias que hoje estão livres disso? De pessoas assim que, se não fizer o que ele quer, rapaz, a casa cai, a coisa fica difícil.
Esse individualismo que desde criança sempre foi feito o que ele quer, agora essa pessoa casa e agora quem tem que fazer não é mais a mãe ou o pai, é a esposa. E de repente a esposa ou o esposo que está convivendo com essa pessoa, olha a dificuldade que vai ser. E quando não faz, tem agressão verbal, às vezes vai para agressão física. Esse é o individualismo que foi entrando. Eu tenho que fazer o que eu quero. Ah, não está dando certo, esse casamento não vai, separa. Então o individualismo ele entrou forte na nossa sociedade. Não é verdade mesmo? Quantas vezes a gente já viu filho gritando com mãe, filho gritando com pai? Esses tempos atrás eu vi um vídeo de um filho, da mais ou menos da minha idade, batendo na mãe porque não tinha dinheiro. Gente, a gente vê cada absurdo, cada absurdo. E nas igrejas, então, quantas vezes você vê que uma pessoa não faz o que ela quer naquela reunião, a pessoa sai batendo o pé dentro da igreja, a pessoa não volta mais, e não somente sai da igreja, como também leva um monte com ele. Como é complicado o individualismo, nós não conseguimos abrir mão de uma vontade individual em benefício do bem comum. Como que a gente vai conseguir viver essa comunidade que o Espírito Santo precisa fortalecer esse povo de Deus, santificar para arrumar o céu, quando a gente não consegue abrir mão do nosso individualismo, né? Quanta gente que dá adeus à igreja, que nunca mais volta. Por quê? Porque o padre não falou comigo, porque o coordenador não se dirigiu para mim, e até hoje eu não voltei lá. Não volto. É assim o individualismo, né? Gordon Fee ainda reforça, né? O individualismo é tão verdade que qualquer insinuação de retomar a ênfase bíblica sobre o povo de Deus como membros de Cristo costuma ser vista como uma ameaça ao individualismo. Quantas dificuldades a gente vai percebendo, né? Quando a gente tem aqueles líderes de grupo de oração ou de grupo de reflexão que tem alguma coisa, uma ideia para sugerir ao grupo, para poder todo mundo amadurecer, para poder todo mundo desenvolver e progredir. E logo tão facilmente é rejeitada porque vai tirar algumas pessoas da zona de conforto. Então as pessoas falam, não, eu não quero, eu não vou. Quantas dificuldades a gente tem para a gente poder fazer trabalhos novos na igreja e não faz porque as pessoas não querem abrir mão do seu tempo. Quanta conversão a gente precisa caminhar nesse rumo, irmãos. Vamos parabenizar, gostaria de parabenizar as comunidades de vida, de aliança. Como não parabenizar as comunidades como Canção Nova, como Shalom, como Arca da Aliança e tantas outras que superam isso, sabe? Que com certeza nas suas formações devem trabalhar essa questão humana do individualismo que atrapalha um povo de Deus a caminhar rumo à santificação. Quantas vezes, gente, a gente precisa ser corrigido e por causa do nosso individualismo nós não permitimos isso. E parabéns às comunidades que com certeza eles vão ali um corrigindo o outro e vai nascendo essa comunidade e nós apreciamos tanto isso, mal sabemos o quanto de trabalho dá, principalmente nessa área do individualismo. É preciso pedir ao Espírito Santo que é comunhão com o Pai e o Filho, a graça de abandonar o individualismo que é em nós. O Espírito Santo ele é comunhão com o Pai e com o Filho. E eles podem dar essa comunhão para nós. Do grego, comunhão significa koinonia. Não é comunhão só de estar junto, gente. É comunhão de sentimento, é comunhão de busca, é comunhão de amor, é comunhão de vontades. É um perfeito diálogo rumo a uma harmonia naquilo que eles estão convivendo. E como falta isso para nós? Por quê? Porque para ter diálogo, eu e você precisamos nos acertar. E eu e você, ou eu ou você, nesse primeiro momento, vamos ter que abrir mão para que nós dois caminhemos juntos. Imagina se eu estou dando a mão para você e você vai para o norte e eu vou para o sul. Como é que a gente vai? Nós não vamos a lugar algum. Né? Mas se nós falarmos vamos para o norte, se não é por ali, depois a gente volta para o sul. Então nós dois vamos para o norte, percebemos que não é por aí, então voltamos nós dois para o sul. Né? Então é preciso caminhar desse jeito, é preciso arriscar na busca da koinonia. Eu lembro quando eu casei, minha gente. Quando eu casei, eu e a Fabiana, eu casei em 2004. Né? Em 2005, 2006 eu me afastei da igreja. Eu falei, não, eu preciso de um tempo, não posso. Eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje. Cara, foi um verdadeiro inferno. Eu tenho o meu amigo Robertinho,
lá do Rio Grande do Sul, ele sabe muito bem as dificuldades que a gente teve. Por quê, gente? Porque o individualismo aflorou no nosso casamento. É um querendo fazer a vontade, o outro também querendo fazer a vontade. Gente, não tinha paz, gente. Era 2 anos de casado, meu filho tinha 1 aninho, hoje meu filho tem 14. Nós não tínhamos conversa, era sempre o briga o tempo todo. Por quê? Porque quem pode nos dar a cura do individualismo é só o Espírito Santo. Enquanto eu e minha esposa não retornamos à igreja em 2007, as coisas não começaram a melhorar. E graças a Deus, hoje eu estou casado há 16 anos, vou para 16 anos de casado. Graças a Deus eu permiti isso que Deus fizesse na minha vida. Olha o que Gordon Fee fala. Embora a decisão seja individual, a salvação nunca ou raramente é vista como uma relação isolada com Deus. A individualidade faz parte do relacionamento com Deus. Agora, ser salvo significa principalmente se unir ao povo de Deus. Então, aquela história de que, quer saber uma coisa? Eu rezo em casa. Quer saber uma coisa? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber desse povo, tudo falso, tudo isso. Eu vou ficar na minha casa, vou assistir minha televisão, vou assistir isso pela TV. Não é isso a vontade de Deus. Se você pensa assim, você se engana, meu irmão. Não é por aí. Deus salva a gente, mas ser salvo implica necessariamente fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa amadurecer lá, de alguma forma, com o acompanhamento do seu pai, com o acompanhamento das pessoas. De alguma forma você precisa exercitar aquilo que precisa estar em nós para viver a comunidade. Nós temos que exercitar perdão, nós temos que exercitar oração, nós temos que exercitar diálogo, nós temos que abrir mão muitas vezes da nossa vontade, nós temos que aprender a dialogar com o outro no sentido de mostrar para ele que vale a pena seguir um determinado caminho e por aí vai, sabe? Nós precisamos exercitar isso, e ser igreja é isso, é superar, porque sendo igreja vai mostrar muito o caráter de Deus na nossa convivência. Nós não podemos esquecer disso. Deus se revela no jeito que a gente convive também. São Cipriano dizia assim: não há salvação fora da igreja, porque Deus está salvando um povo para o seu nome, não um grupo desordenado composto por indivíduos sem vínculo. Olha só como é que é profundo isso, né? Não, eu não quero ter vínculo com esse, não quero ter vínculo com aquele. Não, é só eu. Dá a impressão que você faz parte da Santíssima Trindade, a 4ª pessoa. Mal você sabe, se você estivesse lá, você teria que abrir a mão de muitas das suas vontades. Veja bem, Jesus não teve que passar por isso. Senhor, contudo, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres, né? E Jesus pediu para Deus que não tomasse daquele cálice, o cálice da cruz e da sua paixão, mas ele não fez o que ele quer. Olha como é que o Senhor Jesus, junto à Santíssima Trindade, sabe abrir mão e mostra isso para nós na convivência, ele convivendo com o Pai e com o Espírito Santo. Abre mão. Você que quer seguir Jesus Cristo não pode abrir mão em algumas vezes. É preciso você voltar a refletir sobre a sua convivência e principalmente, irmão, reaprender a viver em comunidade. Vamos terminar com uma oração que chama Temperamento, controlado pelo Espírito Santo, do Padre Marlon Musso. Olha só. Vinde, Espírito de mansidão e de autocontrole. Vinde, Espírito Santo, com o fruto da temperança e os dons de sabedoria e de discernimento. Acalmai os meus nervos, amansai o meu gênio, fortalecei as minhas virtudes, ajudai-me a superar os meus conflitos e a vencer as minhas imperfeições. Eu quero, Jesus, ter um temperamento controlado pelo Santo Espírito, a exemplo do Senhor Jesus, plenamente homem e perfeitamente equilibrado com tudo e com todos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, que você reflita muito sobre o individualismo na sua vida. Não pense nos outros, tá? Não fica pensando, aquela pessoa lá deveria ouvir isso, porque todos nós, o individualismo está em todos nós, ele está impregnado na sociedade, e você possa perceber em você, onde é que ele está entrando, onde é que ele está invadindo, e você poder tirar do seu coração isso, pouco a pouco, irmão, com muita oração, para que você possa perfeitamente viver na comunidade, viver com seus irmãos e principalmente florescer em você o amor pela unidade. Amém? Até a próxima.